E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu quero compartilhar com vocês um negócio bem interessante que eu vi sobre o quanto uma dieta pró-inflamatória está relacionada ao aumento de dor. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse estudo super bacana aqui, que, cara, achei sensacional. E aí, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês esse conteúdo. Peraí que aí, então vamos lá. Que tá esse é o estudo, né, feito aí publicado numa revista específica de reumatologia, porque o foco aqui, a pesquisa que foi feita, foi com relação à osteoartrite no joelho, né. Então o objetivo aí da pesquisa, que está destacado aqui, foi determinar se uma dieta inflamatória, de acordo com uma pontuação aí de avaliação dessa dieta, está associada a uma mudança estrutural, né, ali na região do joelho, ou uma dor, e esse estudo foi feito por mais de 10 anos, gente. Por isso que eu quis vir compartilhar aqui com vocês. A gente vem falando já há um tempão do quanto a dieta, as nossas escolhas diárias têm um impacto muito grande na nossa vida a longo prazo, né. Então a gente vai vivendo, assim, dia a dia, um de cada vez, sem pensar muito em cada escolha, e isso aqui é uma evidência clara do quanto essas escolhas pequenas que a gente não dá importância, têm um impacto muito grande, né. E tudo que a gente quer construir na vida, a longo prazo, precisa de um investimento constante, né? E o estilo de vida para a saúde é a mesma coisa. Se eu não estiver ali constantemente fazendo boas escolhas, eu vou ter o prejuízo disso aí, né? Eu estou falando tudo isso, nem mostrei a conclusão do estudo, né? A gente vai adentrar um pouco mais, mas é só para vocês verem que, de fato, nesse estudo super longo aqui, foi vista essa relação de que pode estar associada essa dieta pró-inflamatória com uma maior dor, um índice de dor maior e um risco maior de dor severa em 10 anos, né. Então, por que eu estou falando tudo isso, gente? Parece bobeira, mas, de fato, a sociedade que a gente vive hoje estimula uma vida de praticidade, onde a gente busca alimentos já desses que vêm embaladinho, que são os ultraprocessados, que são pró-inflamatórios, tem baixa quantidade de nutriente e grande quantidade aí de gordura, de carboidrato, de caloria, de açúcar, de sal, que além de viciar o nosso paladar, eles podem trazer outros riscos. E esse aqui eu achei muito legal e quero compartilhar com vocês, né. O intuito aqui não é assustar ninguém, não é nada disso. É vocês pensarem nisso para trazer esses bons hábitos para a vida de uma forma mais constante, né, diária, que todos os dias você faça boas escolhas. E isso pode não parecer fácil no começo, eu sei, mas eu estou aqui para te ajudar nisso, a pegar todo esse conhecimento do que é que traz saúde e colocar na sua vida prática, de modo que uma hora esse raciocínio fique automático para você. Você já sabe o que funciona para você, você já sabe o que é melhor. E aí você não precisa mais pensar tanto. O começo, como ele é mais difícil, estou aqui para te ajudar. E depois que você entra na onda, além dos benefícios, claro, de promover saúde, isso traz outras coisas positivas, né, para a gente. A sensação de autonomia, a sensação de que eu sei me cuidar, de que eu me cuido, de que eu tenho esse valor, de que eu estou mais forte para lidar com tudo aquilo que vem no meu dia a dia, que é inevitável, a vida não vai parar para a gente se cuidar, a gente tem que se cuidar enquanto a vida acontece, né? E esse que é o objetivo aqui. Então, eu vou falar aqui um pouquinho mais desse artigo aqui,
publicado, então, nessa revista, né? Focado em artrite, cuidados e pesquisa. Então, foi feita, esse era o objetivo, né, da pesquisa, determinar o quanto uma dieta inflamatória, de acordo com um índice que avalia a dieta, se ela é inflamatória, pró-inflamatória ou anti-inflamatória. Aqui nesse estudo, já adianto que ele considera como anti-inflamatória a dieta mediterrânea, né? E uma dieta inflamatória a gente vai falar aqui ao longo do vídeo, né? Então tá, aqui no comecinho do estudo, ele fala que o índice que avalia o índice inflamatório dietético, que é esse D2 aqui, que a gente vai vendo ao longo do texto, ele serve como uma ferramenta para avaliar o quanto o padrão diário dietético de uma pessoa tem o potencial impacto de inflamação. Então, esse índice, essa pontuação foi desenvolvida e já foi utilizada em outros artigos, foi desenvolvida com o intuito de pesquisa, né? Para que a gente consiga avaliar o quanto essa alimentação está adequada ou não e ter um padrão científico para a gente estudar a relação disso, né, a influência com inflamação crônica, né? E muitos estudos já explorou essa conexão, é isso que está dizendo aqui no destacado em verde, entre essa pontuação, né, de um índice dietético inflamatório e a relação com várias outras doenças, revelando que altos índices de uma dieta inflamatória estão associadas a risco de doença cardiovascular, câncer, osteoporose, fratura, estão associados com maior índice de consumo também de alguns grupos de alimentos, como as gorduras, óleos, açúcares, os refrigerantes, carne, peixe, aves, feijões, ovos, e baixa ingestão de grãos, frutas, vegetais e associados com uma alta prevalência de sintomas aí, no caso da osteoartrite no joelho, que é esse KOA aqui. Então, o que ele está falando? Que não é só para dor. O objetivo desse estudo, claro, tem a ver com o aumento da dor e a mudança estrutural, né, na região dos joelhos, focando aqui em osteoartrite, mas tem outras doenças que a gente sabe que essa questão da dieta pró-inflamatória podem contribuir. Então, aqui, doença cardiovascular, câncer, osteoporose, fratura, são os estudos que ele citou aqui, né? Cada númerozinho desse aqui é uma referência. Mas a gente sabe dos inúmeros riscos que isso tem. E antes de virar uma doença séria dessa, gente, eu vou percebendo isso no meu corpo. Tem sinais, né? E o Ayurveda vem para ensinar a gente a ver esses sinais, e se a gente estiver atento e souber interpretá-los da maneira correta, a gente consegue atuar logo lá no início, quando isso ainda está sob controle, né? Porque a doença não se desenvolve do dia para a noite, ela é gradativa, assim como quanto mais no início ela tiver, mais fácil de lidar, de reverter a situação e voltar para um estado ali de homeostase, de equilíbrio de saúde. Se o negócio já está muito avançado, já está crônico, já está acontecendo há muito tempo, esse é o caso desse artigo aqui, que vai me trazer uma complicação super séria, né? Aqui tem só um destaque importante aqui, que eu acho interessante de falar, que altos índices inflamatórios dietéticos estão associados com uma maior pontuação de dor, porque a dor é avaliada por pontuação, né? Aqui eles escolheram fazer o estudo, eu vou contar para vocês, mas a pessoa vai pontuando o nível de dor que ela vai sentindo a cada encontro, porque
foi um estudo feito por mais de 10 anos, né? Então foram feitas várias avaliações nesse período para pontuar tanto dor quanto a qualidade da alimentação, né? Então, ao longo desses 10,7 anos, foi relacionado também com tendo uma dor maior, mas não está associado com uma mudança estrutural aí na região do joelho, e essa avaliação foi feita por ressonância magnética, né, de imagens de ressonância magnética. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Foi visto que com relação à dor tem relação, mas com relação à mudança estrutural ali da região do joelho, não. E aqui ele vai contando detalhes sobre o estudo, como foi feita a avaliação, quantos participantes foram. Então, aqui está falando que começou em março de 2002 e foi vindo aí ao longo do tempo. O estudo incluiu, no começo, 1.099 pessoas, mas terminou com 566 lá após 10 anos, né? E aí foram feitas avaliações periódicas para fazer essa avaliação. E aí, os participantes, deixa eu ver se tem alguma coisa para cima, foram questionados, falaram assim: olha, dá uma nota para o quanto de dor você está sentindo nesses diferentes momentos aí, incluindo também diferentes posições. Então, se a pessoa estava andando numa superfície plana, se ela estava subindo escada, se ela estava dormindo à noite, sentada ou deitada, né? Então, foi essa avaliação que foi feita ao longo do tempo. Só ver aqui uma notificação, já voltamos. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui de interessante. Aí aqui ele foi contando um pouquinho mais de como foi a pontuação de dor e também como foi a pontuação para o índice dietético, né? Como que isso funciona e como foi avaliado, tem os detalhes aqui ao longo do estudo, falando de como tudo isso foi medido, de como foi feita a avaliação estatística para ver o que é relevante ou não, né, ao longo do estudo. E aí a gente vem para os resultados, que ele foi avaliando aqui, opa, diversas características. Então, foi avaliando idade, foi avaliando o índice de massa corporal, o gênero, passos por dia, nível de escolaridade, problemas emocionais. Então, teve uma série de coisas que foi avaliado para ter uma relevância, se não são outros fatores, né, que podem estar influenciando nisso. Então, para esse estudo aqui, eles foram medindo uma série de coisas para estatisticamente avaliar o quanto são outros fatores ou quanto de fato é a dieta que contribui para esse aumento aí da dor, né? Então, tem aqui todos os resultados obtidos. Foi feita uma avaliação também, que está aqui nessa tabelinha, sobre o volume de cartilagem nessa região do joelho, que tem muito a ver com a osteoartrite, né? E já vou contar para vocês a conclusão disso tudo aí. Bom, no que diz respeito aos índices, né, alimentares da dieta pró-inflamatória e a perda de volume na cartilagem não foi conclusiva. Então, não tem uma associação clara de que a qualidade da alimentação e as questões na cartilagem têm uma relação direta. Então, foi feito aqui um estudo que ele está citando, mas ele diz que esse mecanismo do volume da cartilagem, ele é complexo quando a gente fala de osteoartrite. E que é possível que outros fatores, como um estresse mecânico mesmo nas articulações, uma predisposição genética, talvez tenha um papel mais significante na deterioração
do volume da cartilagem do que os fatores dietéticos, tá? Então, não foi conclusivo nesse aspecto aí. E aí, ele vai citando aqui vários outros estudos que foram feitos com relação à dor e o índice, né, de avaliação dietética pró-inflamatória. E aí, junto com outros estudos, que ele citou aqui em cima, os achados sugerem que uma dieta pró-inflamatória reflete em maior índice de dor e pode ser implicado não só na fonte, né, na gênese da dor, mas também na manutenção da dor. Então, não é o aparecimento da dor, mas também a manutenção dela, a presença dela ali. Então, que provavelmente o mecanismo que relaciona a dieta com a dor pode ser mediado por estresse oxidativo e inflamação. Como já falamos, né, tem um vídeo só de inflamação ressaltando isso aqui. A gente tem diversos tipos de inflamação, a inflamação aguda, diversos não, né? Dois. Inflamação aguda, inflamação crônica, e é essa crônica que mora o perigo aí que a dieta pode contribuir, né? Constantemente você ingerir substâncias que aumentam a inflamação no seu corpo, isso vai ficar constante, é o que a gente chama de inflamação crônica, e durante o processo inflamatório tem uma cascata bioquímica sendo produzida no meu corpo, que é como se fosse um aviso, uma dá um recado, que é para produzir outra substância que dá outro recado, e aí e é assim que o meu corpo se movimenta, né? Durante um processo inflamatório. Quando isso é crônico, essas substâncias mudam um pouquinho, e aí eu posso ter degeneração tecidual junto com reconstrução tecidual, e aí fica muito mais difícil combater, né? E de fato restaurar o tecido que foi prejudicado, né? Assim como hipersensibilidade a uma dieta pró-inflamatória. Então, assim como foi percebido, de acordo com esse estudo e anteriores, que uma dieta anti-inflamatória reduz a dor entre os pacientes com osteoartrite. Olha que notícia boa. Claro que ele fala aqui que para investigar esse efeito de uma dieta anti-inflamatória e redução da dor, é importante ter outros estudos aí mais profundos com relação a isso, né? Então, já temos como eu vou dizer, um resultado preliminar aí, não muito profundo, de que uma dieta, nesse caso, né, falando desse estudo especificamente, que tinha um outro foco, mas que percebeu aí que uma dieta anti-inflamatória pode reduzir a presença aí da dor, né, no caso de osteoartrite. E aí ele fala aqui sobre alguns pontos sensíveis do estudo, como o range, né, a faixa adotada para o índice da dieta, que tem índices super grandes e que foi usado um super estreito aqui para avaliar. Então, que isso também deve ser considerado, né? E que ele fala que alguns participantes podem ter recebido alguma outra intervenção, de algum outro tratamento preventivo, que é o que a gente fala muito aqui, né, de qualquer outra coisa, que pode também ter colaborado, mas que eles não têm dados para avaliar isso, né? Então, com os dados que se tem nesse estudo, foi concluído que uma dieta pró-inflamatória está relacionada com um maior índice de dor e uma dor mais severa aí ao longo de 10 anos, tá? E aqui no final ele diz que não foi encontrada relação com a mudança estrutural, como eu já tinha falado. Gente, e assim, por mais que eu esteja falando aqui de uma questão de osteoartrite, desse caso específico, esse estudo, ele é só um exemplo. Eu trouxe ele aqui para te mostrar evidência científica de que se eu tenho hábitos diários que vão me levar para um lugar de maior inflamação, eu estou causando um problema que agora eu não estou vendo, mas ele vai chegar. A gente paga a conta, né? Não tem almoço grátis. A gente vai pagar isso uma hora. Então, essas escolhas que eu estou fazendo hoje vão ter um resultado na minha vida.
né? Isso eu não posso deixar de pensar. E o meu papel aqui é te lembrar disso, te ajudar a fazer escolhas melhores de uma maneira mais prática no seu dia. Porque uma atitude simples, como a escolha melhor ou pensar melhor nos meus alimentos, pode me levar para o oposto, para um lugar de sentir menos dor, né? E esse estudo foi feito aí ao longo de 10 anos, mas isso pode acontecer em menos tempo, né? E, infelizmente, o ser humano, ele é voltado para o que está acontecendo ali agora, né? Então, entre pensar no meu futuro, escolher uma alimentação melhor, e entre o prazer momentâneo que esse outro alimento, que não é tão saudável assim, pode me dar, infelizmente, a maioria das pessoas vão pela sensação de prazer, que, cara, não faz muito sentido se você é um ser pensante. Eu não estou falando que isso não vai acontecer nunca. Não, não é isso. Todo mundo pode ali, em menor frequência, em menor proporção, incluir os alimentos que não são tão saudáveis, né, na sua vida, né, os que te trazem prazer ou numa ocasião social, só que isso de forma constante, que não é legal. E o bom do Ayurveda é que ele não proíbe nada. Então, não tem proibições no Ayurveda, não é assim uma coisa não pode. Tem o que você deve fazer na sua vida, que é recomendação, que vai te trazer coisas positivas, mas uma situação ali isolada, tá tudo certo, né? E quais são esses alimentos? O que é essa dieta pró-inflamatória? É aquela que envolve majoritariamente os alimentos ultraprocessados, são aqueles industrializados, muitos são chamados, inclusive, de produtos alimentícios e não alimentos, então já vê aí uma diferença, porque a função deles não é te nutrir, não é te dar todas as vitaminas, minerais e tudo aquilo que você precisa para o bom funcionamento bioquímico do seu corpo. Não é para isso que eles foram feitos. Né? Tem alguns que são até, tem um tipo de enriquecimento aí, mas não tem nada melhor do que incluir comida de verdade, como o próprio artigo ele citou, que são os alimentos in natura, legumes, frutas, verduras, grãos, leguminosas, tudo isso na nossa dieta é o que vai trazer tanto os componentes que eu preciso de vitaminas, minerais, etc., para ter as reações básicas do meu corpo acontecendo da melhor forma, quanto para ter os componentes aí anti-inflamatórios, anti-estresse oxidativo, que é o que a gente fala de dieta anti-inflamatória, né? Recentemente, eu acabei de falar aqui de um poderosíssimo anti-inflamatório que a gente pode usar no nosso dia a dia, que é a cúrcuma, né? Que se a gente conseguir incluir aí em várias refeições ao longo do tempo, eu estou reduzindo esse processo inflamatório todo. Mas não vai adiantar vocês tomar aí 3 colheres de sopa de cúrcuma por dia se você está comendo alimentos que não são bacanas. Aí, gente, é enxugar gelo, você não vai conseguir dar conta do processo, tem uma proporção disso, tem uma série de coisas. Então, o ideal é você atuar na causa e manter aí uma constância, né? O nosso grande amigo aí da saúde é isso, é esse compromisso com a gente mesmo, né? E de alimentos anti-inflamatórios, eu tenho não só a cúrcuma, que eu estou citando aqui, tem conteúdo específico sobre ela disponível já, e ela pode ser utilizada tanto na forma de cápsulas como no dia a dia, como temperos. Claramente, eu começo sempre recomendando só alimentação, ver como você se sente. E se for o caso de incluir cápsula, qualquer coisa assim, vai com a ajuda de profissional, não vai sozinho, não, tá? Não recomendo, não. Porque tem uma série de coisas aí, uma dose muito alta de cúrcuma pode ter uma questão aí com quem tem um problema plaquetário ou de coagulação, por exemplo. Então, não vai fazer isso sozinho, tá? Toda substância, mesmo que natural, tem seus riscos e precisa ser avaliado. Por isso que um profissional aí especializado é importante. Mas a gente tem também alho, que é ótimo para o corpo, ótimo para o corpo, não tão legal assim para a mente, mas assim, funciona muito bem. Tem o gengibre, que eu adoro,
né? Gengibre aí tem uma ação também CAFA, que pode ser boa, pita também, dependendo do caso. Então, eu gosto de gengibre também bastante na minha dieta. Deixa eu ver o que mais. Limão é um negócio que eu gosto muito. As frutas vermelhas também têm bastante radicais livres que combatem esse estresse oxidativo que também está presente aí numa dieta pró-inflamatória. Esses são os que eu estou lembrando agora. Eu gosto de usar o óleo de copaíba também, quando é uma questão de inflamação tópica, mas aí já não é crônica, né? E também tem que ter um acne poderoso, que o negócio aí não é tão simples ali de ser processado. E é isso, gente. Essas são as dicas que eu tô lembrando agora, que você já pode pensar aí no seu dia a dia. Mas o principal aí já remove a causa. Vamos reduzir já a partir de hoje, de agora, o consumo de qualquer coisa ultraprocessada que vem num pacotinho assim, numa embalagenzinha, que tem uma validade relativamente grande, e aumentar o consumo de comida de verdade, de, né, legumes, vegetais, frutas, folhas, tudo isso pode enriquecer muito mais a sua dieta e te trazer ótimos benefícios para a sua pele, para a sua saúde e etc. Tá bom? Esse foi o recado de hoje, baseado nesse artigo que eu achei super bacana. Me deixa aqui alguma mensagem, se você, enfim, teve alguma dúvida, se você quer se aprofundar em algo mais, se, enfim, tem alguma coisa aí que está te incomodando com relação à sua alimentação. Se você, de repente, tem dúvida sobre um alimento específico, se você tem dúvida sobre a ingestão diária recomendada de vitaminas e etc. Outra coisa que o Ayurveda fala muito, só um parêntese aqui que eu acabei de lembrar e é muito valioso para deixar passar, que a gente deve comer local, sazonal e tradicional. Então, além da comida de verdade, ser uma comida que tem a ver com a nossa região, com a estação do ano. Normalmente, os alimentos disponíveis, eles compensam de alguma forma o efeito que aquela estação me traz, sabe? Então, por exemplo, numa estação como o outono, eu tenho mais, por exemplo, abóbora, que é ótimo sabor doce aí para vata, que está super presente nessa estação do ano. Então, tem alguns alimentos sazonais que ajudam muito, né? Uma sabedoria do Ayurveda que é milenar, mas está aí disponível e talvez a gente não use muito, né? Então, às vezes, a gente quer comer mais comida de verdade, mas só usa a mesma coisa, né? Só batata, só tomate, só alguma coisa que eu já estou acostumada, sei fazer a receita. E quando eu penso em comer sazonal, eu vou me adaptando ao que está mais disponível ali na estação. Isso financeiramente é melhor, porque o alimento fica mais barato, e também pode ser melhor para o dosha que está mais em evidência ali no momento, tá? Então, comer sazonal é importante, local que tem a ver ali com a nossa região, então a gente aqui no Brasil é ótimo dar exemplo, porque a gente sabe que a alimentação no Nordeste é diferente do Sudeste, que é diferente do Sul, então, tem a ver com isso também, o que o nosso corpo já vem processando há muito tempo. E tradicional, o que está já na nossa cultura, né? Então, tudo isso aí corrobora o conhecimento para a gente se alimentar melhor, tá bom? Mais uma vez, se você achar que esse conteúdo vai ser útil para alguém, encaminha esse vídeo, deixa qualquer dúvida que você tiver aqui, vai ser um prazer te responder. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.